No vídeo de hoje eu vim te mostrar os 5 melhores fundos imobiliários para você viver de renda. Isso mesmo, para você receber proventos todos os meses e se consequentemente você vai começar ainda a investir, é interessante que você analise esses fundos imobiliários para que eles façam parte da sua carteira de investimento. A maioria já faz parte da minha e consequentemente eu não abro mão deles tão facilmente assim. Eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Você já começou a investir em fundos imobiliários? Ou você conhece esse tipo de investimento? Deixe aí nos comentários que tipo de investidor você é. Aquele investidor iniciante, aquele que já tem um pouco de conhecimento, já começou a receber os seus primeiros proventos em fundos imobiliários, ou ainda está simplesmente pensando em começar a estar estudando primeiro para começar a fazer o seu aporte. Deixa aí abaixo nos comentários. E quando vamos falar hoje, eu vim falar hoje sobre 5 fundos imobiliários que são, na minha opinião, os melhores para você começar a investir e, consequentemente, receber renda todos os meses. E aí, nós vamos falar um pouco mais sobre cada um deles a partir de agora. Já vou começar falando de um fundo imobiliário do segmento de logística, que é o HGLG11. Um fundo imobiliário que possui um patrimônio bem diversificado e bem, digamos assim, em relação a valor, bem extenso. É um fundo imobiliário, um dos fundos imobiliários mais robustos aí do setor de logística e, consequentemente, eu começaria já pensando em alocar um pouco do meu capital neste fundo imobiliário. O preço de negociação pode não ser um dos mais baratos, talvez em relação ao que você possa investir, porque custa R$ 159,49, mas é um fundo imobiliário que está ali próximo do seu preço justo, né? Ele geralmente nunca mudou muito deste valor. Historicamente, podemos ver que ele poucas vezes chegou a ser negociado abaixo de 150 reais praticamente, né? Com exceção, é claro, aqui da época da pandemia, onde ele chegou a ser negociado a 120, 129 reais. E basicamente lá para cá ele se valorizou 21% e permaneceu aqui com essa faixa de valorização. O dividendo que ele paga, né, 9,22%, então seria o primeiro fundo imobiliário que eu investiria. E o seu patrimônio é composto por diversos galpões espalhados por várias regiões do Brasil, onde você pode consequentemente comprar uma cota e já receber aluguel mensalmente referente a esses galpões aqui em várias regiões do país, como por exemplo São Paulo, Minas Gerais e até mesmo Rio de Janeiro, consequentemente. O segundo fundo imobiliário, que também, na minha opinião, um dos melhores do segmento, XPML11, do segmento de shopping centers. Aqui você investe R$ 113,56 e consequentemente recebe dividendos vindos de shopping centers espalhados por várias regiões do Brasil também. E claro, você pode muito bem desfrutar dos seus dividendos, até mesmo passeando em um desses shoppings, se você morar em alguma das cidades que ele possui shopping centers ali presentes. Possui shopping centers em várias regiões do Brasil, São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras regiões do Nordeste também do país. Os seus dividendos aqui que ele pagou no último mês foi de 8,59%, obteve até uma pequena valorização de 13% aqui nos últimos 12 meses, mas ainda está sendo negociado próximo do seu valor justo, que é de 1,01 em PVP. E o seu portfólio, consequentemente, são shopping centers espalhados aqui pela Bahia, Amazonas, por São Paulo e até Rio Grande do Norte também. E aí você começa a receber dividendos consequentemente investindo R$ 113 neste fundo imobiliário. Outro fundo imobiliário, nosso terceiro fundo imobiliário, é o KNRI11, um fundo imobiliário de uma gestora muito bem renomada, que é a Kinea Investimentos, né? A Kinea Gestora de Investimento. Consequentemente, esses fundos imobiliários da Kinea, que são os fundos imobiliários de maior patrimônio negociados na Bolsa de Valores. Tem fundos imobiliários aqui da Kinea, sob gestão da Kinea, que chega a ter um valor patrimonial de 7 bilhões em patrimônio. O KNR11 é um fundo imobiliário do tipo meio que híbrido, né? Tem imóveis físicos, consequentemente, até galpões logísticos. O seu preço de negociação é de R$ 161 e os seus dividendos aqui é um pouquinho mais moderados, apenas 7,4% e com a valorização de quase 18% nos últimos 12 meses. Então ele esteve a um preço bem descontado mesmo, né? Se hoje ele ainda está com preço teoricamente descontado, com seu PVP de 1,1, então ele esteve muito mais barato há um tempo atrás, alguns meses atrás. E aqui alguns exemplos dos seus imóveis, né, espalhados aí por várias regiões. Existe prédio comercial, como por exemplo esse edifício Atenas, edifício também localizado em São Paulo, como esse edifício Madison, e também galpões logísticos, como por exemplo o CD Mogi das Cruzes aqui em São Paulo,
e vários outros imóveis também espalhados por outras regiões, Cabreúva no interior de São Paulo, CD em Pouso Alegre, Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, tanto prédio quanto galpões logísticos, né, espalhados por várias regiões e consequentemente é um fundo imobiliário bem diversificado e bem interessante também, né? A maioria dos problemas em relação à vacância aqui é bem pouca, uma porcentagem bem baixa em relação ao tamanho do patrimônio deste fundo e consequentemente seria sim uma ótima opção para investimento também. E agora falando sobre o seu irmão, KNCR11, né, que diferentemente do KNRI, que é um fundo ali de laje corporativa, meio híbrido com logística, aqui temos um fundo imobiliário do tipo papel, né, seu investimento alocado em CRI. E o seu preço de negociação, R$ 101,80. Os seus dividendos pagos foram um pouco mais elevados pela questão das taxas de juros, pagou aqui aproximadamente 13,43% nos últimos 12 meses e uma pequena valorização de 2,7% nos últimos 12 meses. Seu PVP ainda é baixo, né? Mais um patrimônio aqui de 5,7 bilhão, então com PVP aí de 1,1. Tanto esse quanto a KNRI são dois fundos imobiliários que têm um PVP de 1,1, ainda dá para comprar tranquilamente. E o portfólio do KNCR11 é consequentemente composto, né, por LCIs, que são lastros de créditos imobiliários, e cédulas de recebíveis imobiliários, que são também conhecidos como CRI. E aqui existe uma quantidade quase que infinita de títulos desse tipo, né, desse segmento. E CRI, consequentemente, tem assim a atrelagem dos seus juros, geralmente ligados à inflação, ao IPCA, que é o IPCA, ao CDI e alguma outra performance também além. O KNCR11 paga bons dividendos e é um fundo imobiliário muito bem diversificado e muito bem extenso também. Você tem quase 6 bilhões em patrimônio alocados aqui predominantemente em CRI e com um bom retorno também e com a garantia de uma ótima gestora que é a Kinea Investimento. E não poderia faltar o mais querido e o mais amado aí, que é o MXRF11, como nossa última opção de fundos imobiliários para se investir, para montar uma carteira de investimento para receber renda passiva todos os meses. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel também e consequentemente bem diversificado, possui até imóveis físicos também dentro do seu patrimônio. Claro que existe a questão dos CRI, porém também tem imóveis físicos, tem terrenos aí provavelmente que vai ser realizado algum tipo de empreendimento posteriormente. E o seu preço de negociação é o mais barato de todos, né? Apenas R$ 10,84. Os últimos dividendos que o MXRF11 pagou, 12,36%, e uma valorização aqui de 8,8% só nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário bem interessante também. Porém, o seu PVP aqui é um pouco elevado, de 1,9. Claro, eu aguardaria ele voltar pelo menos a 1,1, 1,2 para pensar em comprar ele novamente. Ele é um fundo imobiliário com bons indicadores. E o que surpreende também é isso aqui, a quantidade de cotistas que o MXRF11 possui. São quase 1 milhão de investidores que possuem MXRF11 na sua carteira de investimento. E é hoje o fundo imobiliário que tem mais investidores da Bolsa de Valores. Um pouco do seu patrimônio, né? Aqui, como eu já havia citado, existem alguns imóveis físicos que ele possui investimento ali direto, também quanto cotas de outros fundos imobiliários também faz parte do seu patrimônio. E também, consequentemente, os CRIs, que são basicamente o foco deste fundo imobiliário. Tanto quanto o KNCR11 quanto o MXRF11 possui investimento alocado aos CRIs e, claro, recebe a maioria dos juros vindo disso aqui. Eu fiz até uma projeção aqui de como que seria o comportamento do seu dinheiro, por exemplo, se você tivesse investido um pouco ali próximo de R$250 mil há 2 anos atrás, né? Como que teria se comportado esse mesmo dinheiro alocado há 2 anos atrás até o momento nesse tipo de investimento, 100% em fundos imobiliários. Eu fiz até uma separação aqui onde eu aloquei praticamente R$50 mil em cada um desses fundos imobiliários que eu falei anteriormente, para podermos olhar como foi a performance, né? Quanto que isso teria rendido em média mensalmente, quem teria o melhor valorização. Aqui, por exemplo, temos a maior valorização de 20% em KNR11, seguido aqui do XPML11, que também tem uma valorização de quase 19%, né? 18,12%. E aqui, simplesmente o HLG-LG11 com uma variação de 0,31, que é o único que perdeu em questão de valorização, mas também é uma valorização quase que imperceptível, né? 0,3 de desvalorização é quase que nada praticamente. Com esse cenário de investimento, a nossa carteira
hoje teria rendido, né, em questão de valorização, não está sendo adicionados proventos a essa valorização, é simplesmente o ganho de capital ou perca de capital, teríamos uma valorização de 10% do nosso patrimônio. Isso significa que do patrimônio de 249 mil investidos, teríamos hoje 275 mil reais, onde 25.554 seria só ganho, né, pela valorização das cotas ali, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, quase 26 mil reais aqui seria só ganho de capital, que é a valorização dessas cotas. Consequentemente, teríamos recebido também os proventos mensalmente, né? Qual que seria a média de provento pago e quanto que eu teria recebido em média investindo 249 mil nesses 5 fundos imobiliários? A média de pagamento aqui é consequentemente de R$ 1.600, chegando até a pagar muito mais, né? Se olharmos aqui o ano de 2022 e o ano de 2023, pela questão, né, da taxa de juros ali em 22 ainda está bem elevada, alguns fundos imobiliários pagaram muito mais, outros um pouco menos, mas a média foi de 2.190 e chegando a pagar até 2.700 aqui em média por mês em dividendos. Chegou a pagar um pouco menos, claro, por exemplo, no último mês mesmo seria um rendimento um pouco menor, até porque alguns ainda não provavelmente divulgaram seu provento para consequentemente pagar no próximo mês, mas seria uma média bem interessante, né? Com 250 mil você recebeu uma média de 2.500, 2.600 até 2.700 em renda mensal. Isso significa que é ter uma média entre 1.5 a 1.10 ao mês de rendimento. E consequentemente teremos recebido aqui 53 mil reais só em 2 anos aí investindo nesses 5 fundos imobiliários. Somando isso mais a sua valorização, daria algo próximo de 75, né? 79, quase 79 mil reais. Um ganho aí, né? Um aumento do seu patrimônio em praticamente 30%, 31%. Estou fazendo só de cabeça mesmo aqui, que é levando em consideração os proventos mais a valorização das suas cotas, né? Então você teria 275 mil reais contando o ganho de capital, mais 53 mil reais em proventos que você poderia ter reinvestido e consequentemente está recebendo até muito mais que R$ 2.500, R$ 2.400 em média por mês. Para você, estaria ruim investir 249 mil reais e receber entre 2.500 a 2.700 mensalmente? Acredito que está dentro do que é aceitável, né? Se você for levar em consideração que investir 250 mil reais, levando em consideração uma taxa de 1%, que daria ali aproximadamente 2,5 ao mês, está dentro do que você pode esperar investindo em fundos imobiliários, ainda mais quando a composição praticamente mais de 50% é focada em fundos imobiliários do tipo tijolo. Se fosse 100% de papel, com certeza teríamos recebido até quase 3 mil reais em média por mês. Porém, o que vale é diversificar, né? Não simplesmente alocar o seu dinheiro em um só tipo de segmento, em um só tipo de investimento, mas sim alocar e ter ciência de que você pode ganhar tanto pela valorização da cota, quanto pelo dividendo que cada um paga também. E aí, você gostou de alguma dessas opções que eu mostrei no vídeo de hoje? Deixa aí a sua opinião a respeito. Deixe seu gostei também, se não for te pedir muito. Peço que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.